A paz de Cristo, hoje é a nossa sexta reflexão sobre como viver uma vida de fé na prática. Hebreus 11, versículo 29, acompanha comigo. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Ao longo desses dias, nós temos falado sobre como se colocar a fé na prática. A gente tem aprendido que fé não é um simples acreditar, não é apenas você ter aquela fezinha, crer, não, é muito mais do que isso. Fé é fazer algo, é você viver em função daquilo que você diz que crê. Nesses versículos de hoje, nós vemos aqui mais um fator importantíssimo na fé, que é crer no sobrenatural. E isso a gente pode colocar na prática e viver em função disso. Duas coisas sobrenaturais aqui aconteceram. O mar se abriu e caíram as muralhas de Jericó. Se você lembrar bem dessa história, às vezes a gente lê as histórias da Bíblia e enxerga apenas como algo muito longe, que aconteceu no passado, distante, mas eu te convido agora a você se colocar no lugar daquelas pessoas. Vamos pensar primeiro nas pessoas que atravessaram o mar a seco. Nenhum de nós, creio eu, nunca viu um mar se abrir. Mas pela fé, pela palavra de Deus, nós cremos que aconteceu. Agora, coloque-se no lugar daquela pessoa atravessando o mar, com uma parede de mar por um lado, parede de água do outro, e você tendo a fé de que Deus, o mesmo que abriu o mar, te conduziria a pés enxutos até o final e não deixaria que aquele mar te encobrisse. Era necessário fé, fé na prática. Agora pense na outra situação. Deus mandou com que aqueles homens daquela geração dessem 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. Eles não usaram picaretas, eles não usaram marreta, eles usaram apenas a obediência e a fé. E após aquelas 7 voltas, as muralhas ruíram ao chão. Fé é acreditar também que Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. Fé é acreditar que Deus pode abrir portas onde não existem portas. Fé é crer no sobrenatural, porque o que a palavra do Senhor nos desafia todos os dias é crer no sobrenatural todos os dias. O nível de fé que Deus espera de nós é um nível elevado. Não é apenas uma fezinha. O que Deus espera de nós é que vivamos uma vida no sobrenatural. Existem várias promessas na Bíblia que nos garantem que Deus fará coisas por nós, por amor a nós, que o mundo não consegue explicar. Há, por exemplo, uma passagem da Bíblia que diz assim, o salmista falou, que nunca viu o justo mendigar o pão. Nunca viu o justo padecer necessidade, a sua descendência mendigar o pão. Precisa de fé para crer nisso. Porque às vezes a gente começa a trabalhar e tem às vezes 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos, trabalha manhã, tarde e noite para acumular dinheiro porque a gente não consegue crer no sobrenatural quando a palavra diz que nós não passaremos necessidade porque Deus cuida de nós. É assim que a gente coloca a fé na prática. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar para nos buscar, se você realmente crê nisso, você vai viver em função disso. As suas escolhas, tudo que você fizer, tudo que você abrir mão, tudo aquilo que você deixar de fazer, vai ser baseado nessa crença que Jesus vai voltar para te buscar e que um dia você vai morar para sempre com Ele. Viver uma vida de fé no sobrenatural é, na prática, fazer escolhas que remetam ao que você crê. Então eu te desafio, pela palavra de Deus e a mim também, vivamos no sobrenatural. Creamos que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Nada nem ninguém pode impedir o atuar de Deus. Eu quero dizer para você, se você nessa tarde, noite, manhã, o horário que você estiver me assistindo, estiver precisando de uma cura sobrenatural, creia que Deus pode fazer. Se você estiver com um casamento destruído e ninguém mais tem como consertar, creia que o sobrenatural Deus pode fazer. Se você estiver com filhos nas drogas, creia que o sobrenatural de resgatar os seus filhos, Deus pode fazer. Não há impossíveis para o teu Deus. Tudo Ele pode fazer. Creia nesse nível de fé, viva nesse nível de fé e você vai experimentar coisas grandiosas. Deus abençoe a sua vida.